Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 93 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 93. A morte de Moisés. Leituras do dia. Deuteronômio 33, 34. Atos 3, Salmo 19. Leitura de Deuteronômio 33. 1. Esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse: O Senhor veio do Sinai e de Seir lhes raiou a luz, resplandeceu do monte Parã e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos. Todos os seus santos estão nas tuas mãos. Postos se assentaram a teus pés. Cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei, como herança da congregação de Jacó. E ele era rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo juntamente com as tribos de Israel. Viva Ruben, e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Isto é para Judá. Dize, ó Senhor, ouve a voz de Judá e introduze-o no seu povo. As suas mãos lhe bastam, e sê tu auxílio contra os seus adversários. De Levi disse: Teu Urim e teu Tumim são para o teu santo, que provaste em Massá, com quem contendeste junto às águas de Meribá, que disse a seu pai e a sua mãe: Nunca os vi, e não reconheceu a seus irmãos e não conheceu a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ensinarão os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel, porão incenso no teu nariz e holocausto sobre o teu altar. Abençoa, ó Senhor, o seu poder e aceita a obra de suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e dos que o odeiam, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele, todo o dia o cercará, e ele habitará entre os seus ombros. De José disse: Bendita do Senhor seja sua terra, com o que há de mais precioso dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo. Com o que há de mais precioso dos montes antigos e com o que há de mais precioso dos outeiros eternos. Com o que há de mais precioso da terra e da sua plenitude, e a benevolência daquele que apareceu na sarça. Isto venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Como o primogênito do seu boi, assim é ele de majestade. Os seus chifres são chifres de boi selvagem, e com eles ferirá os povos, todos juntos, até os confins da terra. Esses são os miríades de Efraim, e essas são as milhares de Manassés. De Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali oferecerão sacrifícios de justiça, porque sugarão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: Bendito seja o que dilata Gade, habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ele se proveu da primeira parte, porque ali estava escondida a porção do legislador,
e veio com os cabeças do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos com Israel. De Dan disse: Dan é leãozinho que salta de Baçã. De Naftali disse: Naftali, farto de benevolência e cheio da bênção do Senhor, possui o ocidente e o sul. De Asser disse: Bendito seja Asser com seus filhos, agrade a seus irmãos e mergulhe em azeite o seu pé. Sejam de ferro e de bronze os seus ferrolhos, e como os teus dias, a tua força. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e na sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estão os braços eternos, e ele lançará de diante de ti o inimigo, e te dirá: destrui-o. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará só em terra de cereal e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel, quem é semelhante a ti, povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade? Teus inimigos te louvarão fingidamente, mas tu pisarás sobre as suas alturas. Leitura de Deuteronômio 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Dar-la-ei à tua descendência. Faço-te vê-la com os teus olhos, porém não passarás para lá. Morreu ali, pois, Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo o mandado do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe, e os dias do pranto no luto por Moisés se cumpriram. Josué, filho de Num, ficou cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe impôs as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum, como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem quanto a todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra, nem quanto a toda aquela mão forte e muito espanto que operou Moisés perante os olhos de todo Israel. Leitura de Atos 3. Pedro e João subiam ao templo à hora nona, a da oração. Era conduzido um homem, coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Então Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Ele os observava, esperando receber deles alguma coisa. Disse, porém, Pedro: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. De um salto se pôs em pé e andava, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que estava assentado a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro com o que lhe acontecera. Apegando-se o mendigo curado a Pedro e João, todo o povo, atônito, correu para eles ao pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro declarou ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós como se por nosso próprio poder ou piedade o fizéssemos andar?
O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homicida. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este homem perfeita saúde na presença de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que antes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele o Cristo que já de antemão vos foi designado, Jesus, ao qual, na verdade, importa que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: O Senhor Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Todos os profetas, desde Samuel, quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós, para vos abençoar, apartando-os a cada um das vossas maldades. Leitura do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem fala onde não se lhes ouça a voz. A sua linha de medida se estende por toda a terra, e a sua palavra até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, sai do seu tálamo, e como herói, corre alegremente o seu percurso. Numa extremidade dos céus é a sua saída, e o seu giro se estende até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o gotejar dos favos. Também por eles é advertido o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode discernir os próprios erros? Absolva-me dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Pontos principais. Deuteronômio 33, 34. A bênção profética de Moisés sobre as tribos de Israel antes de sua morte. Cada tribo recebe uma bênção específica, destacando a fidelidade de Levi, a força de José, a segurança de Benjamim. Moisés exalta a grandeza de Deus. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estão os braços eternos. O capítulo 34 narra a morte de Moisés no Monte Nebo. Deus lhe mostra a terra prometida, mas ele não entra. Moisés morre aos 120 anos, com olhos não escurecidos e vigor não diminuído.
Josué, cheio do espírito de sabedoria, sucede a Moisés. A Escritura declara que nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Atos 3. Pedro e João curam um coxo de nascença na porta formosa do templo. O homem salta, anda e louva a Deus. Pedro aproveita a oportunidade para pregar, atribuindo a cura não ao seu poder, mas à fé no nome de Jesus. Ele acusa os líderes de terem matado o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Pedro chama ao arrependimento, prometendo tempos de refrigério e o retorno de Cristo. Ele cita Moisés, o profeta como ele, e a aliança com Abraão. Salmo 19. Salmo que celebra a revelação de Deus através da criação e da lei. Os céus proclamam a glória de Deus sem palavras. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, dá sabedoria, alegra o coração e ilumina os olhos. A palavra é mais desejável que ouro e mais doce que mel. O salmista ora por perdão dos pecados ocultos e por livramento da soberba. Conclui com um pedido de aceitação para as palavras de seus lábios e a meditação de seu coração diante do Senhor, sua rocha e redentor. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a bênção final de Moisés e sua morte, a cura do coxo e o chamado ao arrependimento, Atos 3, e a revelação de Deus na criação e na lei, Salmo 19. Reflita. Os braços eternos. Moisés declarou: "O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estão os braços eternos." Que imagem maravilhosa de segurança! Você tem descansado nos braços eternos de Deus? Eles estão sempre debaixo de você? A bênção de Moisés. Moisés abençoou cada tribo. Você já recebeu bênçãos de líderes espirituais em sua vida? E você tem abençoado aqueles que estão sob sua influência? O fim de Moisés. Moisés morreu com seus olhos não escurecidos e seu vigor não diminuído. Ele viu a terra, mas não entrou. Você confia que Deus tem um propósito em cada etapa de sua vida, mesmo quando você não entende? O nome de Jesus. Pedro curou o coxo em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. O nome de Jesus tem poder. Você tem usado esse nome em oração e na proclamação do Evangelho? Autor da vida. Pedro chamou Jesus de Autor da vida. Você reconhece que Jesus é a fonte de toda a vida? Ele é a sua vida? Arrependimento e refrigério. Pedro chamou ao arrependimento, prometendo tempos de refrigério. Você já experimentou o refrigério que vem do arrependimento genuíno? Os céus proclamam, Salmo 19. A criação revela a glória de Deus. Você tem contemplado a natureza como testemunha silenciosa do poder e da beleza de Deus? Ela lhe leva à adoração? A lei perfeita. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, dá sabedoria, alegra o coração e ilumina os olhos. Você tem encontrado restauração e alegria na palavra de Deus? Ela tem sido lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho? Mais desejável que ouro e mais doce que mel. O salmista declara que a palavra de Deus é mais desejável que ouro e mais doce que mel. Qual tem sido o valor da palavra de Deus em sua vida? Você tem buscado como o maior tesouro? Absolva-me dos ocultos. Davi pede perdão pelos pecados que ele mesmo não consegue discernir. Você tem pedido a Deus que revele as áreas ocultas do seu coração que precisam de arrependimento? Da soberba, guarda o teu servo. Davi pede que seja guardado da soberba. A soberba é um pecado sutil e perigoso. Você tem pedido a Deus que o guarde do orgulho? Rocha e Redentor. Deus é rocha, firmeza, segurança e redentor, aquele que liberta. Você tem experimentado Deus como sua rocha e seu redentor? Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã.
aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.